Olá, pessoal, bom dia! Estamos aqui mais uma vez gravando o vídeo sobre o nosso tema do mês das aulas de yoga online. Os estudos que temos feito vêm lá dos yamas, dos valores éticos e morais do yoga, dentro da filosofia dos Yoga Sutras, uma filosofia super rica e profunda. No mês de julho, a gente estudou o primeiro conceito de valor ético e moral, chamado Ahimsa, a não violência. O segundo foi, no mês de agosto, Satya, a verdade. E agora a gente vai se aprofundar nos estudos sobre Asteya, a prática do não roubar. Steya significa roubar, tirar do outro o que não lhe pertence. Mas a filosofia do yoga é extremamente rica, vai muito além dos bens materiais, porque todos sabemos que roubar é ilegal, é um crime. Então a gente aprofunda os estudos que vai além dos bens materiais, né? O Asteya, além do não roubar. Sim, é uma abstenção do roubo, mas também é uma ausência do desejo, a ausência da cobiça, de resistir a um desejo por algo que não lhe pertence. Então, por exemplo, né? Você deseja alguma coisa que não é sua, que você não conseguiu por bens justos, por meios justos, ou que você não conseguiu porque não foi lhe dado, então não é merecido seu, não te pertence. Isso é Asteya, você não se apegar, você não tomar posse daquilo que não lhe foi dado, que não lhe pertence, que você não conseguiu por meios justos e legais, tá? Então, esse conceito é um conceito mais básico dentro do Asteya, mas a gente se aprofunda em como que a gente pode perceber esse valor, esse conceito ético e moral na nossa vida, no nosso dia a dia, fazendo essas reflexões, né? Fazendo esse momento de autopercepção, de perceber os nossos comportamentos, as nossas atitudes diante de nós, de como que a gente se comporta, mas também diante do mundo ao redor, do ambiente ao redor, das pessoas ao nosso redor, né? Então, não se apoderar ilegalmente de nada que não lhe pertença, tá? Para manter a sua própria dignidade, esse é um dos pontos, né? Então, a gente precisa reconhecer a prática do Asteya, não só roubar os bens materiais, não só roubar posses, mas também tempo, energia, pensamentos, ideias, emoções de outras pessoas, né? Então, quando a gente pensa em Asteya, a gente pensa também nos relacionamentos. Por exemplo, uma pessoa que rouba a energia da outra, rouba o tempo da outra, as emoções da outra pessoa, porque não consegue lidar com as emoções dela sozinha, ou depende das emoções, do tempo e da energia de outras pessoas. Então, um exemplo que é dado é um aluno que nunca comparece nas aulas, um aluno que quando comparece faz bagunça, enfim, não presta atenção. E aí ele fica no final da aula, depois que a aula acaba, fica esperando o professor para ter a atenção do professor, para ver como é que ele pode passar de ano, como é que ele pode, né, ter notas boas, enfim, roubando o tempo do professor, o tempo que não é merecido dele, pois ele não está fazendo a parte dele. Esse é um exemplo básico que se dá do Asteya. Mas um exemplo bem clássico que acontece com muita frequência são os acumuladores. Então, acumulação é um sinal de Steya, de roubar. Quando a gente acumula, principalmente bens materiais, a gente ao mesmo tempo acumula energia, a gente acumula coisas no espaço, né? Coisas do passado, coisas muitas vezes que não são nossas, e essas acumulações fazem com que a gente tenha bastante dificuldade de perceber o que de fato a gente precisa. Então, quando se tem muito, é difícil ter esse discernimento, essa clareza do que eu realmente de fato preciso, e a gente nunca se sente saciado. Então, quanto mais se tem, mais se quer, e é um ciclo vicioso, é uma bola de neve que nunca tem fim, então nunca se encontra níveis de satisfação. Então, essa coisa de evitar a ganância, né? De evitar a cobiça, de evitar você ter coisas que não lhe pertencem, mas também ter coisas que não vão te acrescentar em nada, coisas
que você de fato não necessita, né? Então é muito importante de vez em quando, quem pode, se você tem lá vários pares de sapato e você não usa, você pegar e fazer uma varredura de vez em quando, doar seus sapatos, doar suas roupas para quem precisa, né? Então o Asteia também tem muito a ver com a igualdade. Se a gente tem vários do mesmo, a gente deixa de dar oportunidade para aqueles que não têm nada de nada. Então, se você tem 10 pares de sapato, um você não usa, doe esse para uma pessoa que não tem condições de comprar, que não tem acesso àquele sapato, para ficar um pouco mais igualitário, né? Uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa. Então, o Asteia tá ligado também ao fato de você roubar aquilo, você se apossar daquilo e não dar oportunidade para o outro de ter aquilo também. Como a filosofia do yoga, não canso de falar, é muito rica, é muito profunda, a gente mergulha a fundo na causa raiz do comportamento Steya. Por que que a pessoa tem a tendência da cobiça, da ganância, da posse, do apego? Por que que isso acontece? E nos meus estudos, eu percebi que existem várias crenças limitantes que impedem a pessoa de viver o estado Asteya, do ato de não roubar. A pessoa vive mais no estado de Steya. E essas causas raízes, elas não são em níveis de importância, são 5 principais, né? Foi ao longo dos meus estudos. E a primeira delas é: eu não sou bom o suficiente. Essa é assim, é a clássica, né? Então é aquela falta de fé em si mesmo, a falta de autoconfiança, o medo, a carência de não se achar capaz. Então a pessoa que ela não se acha boa o suficiente, não se acha merecedora o suficiente, ela vai achar que ela não tem a capacidade de produzir aquilo que ela deseja. Então ela não vai ter a capacidade de produzir porque ela não é inteligente o suficiente para trabalhar, não é inteligente o suficiente para ter uma ideia, escrever um texto, então ela precisa roubar a ideia da outra pessoa que escreveu o texto e falar que aquele texto é dela, né? Não citar a bibliografia, né? Isso é Steya, isso é roubar pensamentos, ideias dos outros, né? Então essa falta de fé em si mesmo, não há capacidade suficiente, então, para produzir aquilo que se deseja. A segunda crença também é muito comum, é não achar que há suficiente para todos, aquela mentalidade de escassez, né? Então, como não tem para todos, eu vou garantir o meu ali e que dane-se o resto. Eu tenho o meu, tá beleza. Se acabar, eu tenho o meu garantido. Mentalidade de escassez. A terceira é sentir-se sozinho, sentir-se incompleto, uma certa carência. Então, para preencher uma lacuna, né, porque algo está faltando, como que eu posso preencher essa lacuna? Eu vou atrás daquilo que às vezes não me pertence. Eu vou acumular, eu vou ter muito para poder preencher esse vazio, né? Porque todos têm o que eu não tenho, essa mentalidade. The grass is always green on the other side, né? A grama do vizinho é mais verde. Então essa carência, esse sentimento de carência faz com que a pessoa queira preencher a sua carência com coisas, com sentimentos, com outras pessoas em relacionamentos, sendo que relacionamento é algo para agregar. Você não deve se relacionar para preencher a falta de algo, porque ninguém é responsável pela sua felicidade a não ser você. A quarta é o apego às emoções, às sensações agradáveis. Então, muitas pessoas que têm vícios, né? Todos temos algum certo vício, né? As pessoas que têm vícios concretos, elas estão muito apegadas a emoções, a sensações agradáveis. Chama-se raja essa expressão, né? Desculpa, raga, essa expressão dentro do yoga. Então, é preciso agarrar-se a algo agradável, na tentativa de segurar aquilo, de se apegar àquilo. E quando aquilo vai embora, há a dor, há o sofrimento, a pessoa não consegue lidar com os momentos difíceis. Então a pessoa fica só querendo viver o prazer, o bom, e a vida não é isso, né, gente? A gente sabe que a vida é uma constante oscilação entre momentos bons, momentos ruins. O yoga nos ensina que a união é você abraçar essa união dos opostos, das polaridades, a gente perceber que existem desequilíbrios e que isso faz parte dessa impermanência da vida. A vida gera em ciclos, que a dor e o sofrimento, as sombras devem ser abraçadas o tanto quanto a luz. Então não adianta a gente ficar empurrando as dificuldades, os desafios, os problemas
debaixo do pano, a gente precisa enfrentar eles, porque enfrentando as sombras é que a gente pode trazer luz para elas e crescer, e aprender, e evoluir, e resolver aquela situação, resolver aquele problema. A quinta é a aversão à dor e sofrimento, chama dvesa. Essa dvesa é aquela coisa de evitar ao máximo a dor e sofrimento. É muito parecida com a quarta, né? O apego às emoções e sensações agradáveis. Então a pessoa, ela tem aversão à dor, ela não quer lidar com aquilo. Ela puxa para debaixo do pano, ela evita, ela se afasta, ela se isola, ela não quer enfrentar aquilo, e quando aquilo vem, ela não sabe lidar. E aí ela vai acumulando, e aí ela vai achando que ela tem posse, aí ela vai botando o dedo na responsabilidade do outro, ela vai dependendo dos outros para resolver o problema, porque ela não consegue resolver sozinha, né? Então, presos em um ciclo de querer, desejar, essa atitude nunca será saciada, né? Nunca você estará satisfeito, porque você não sabe lidar com a dor e o sofrimento, você só quer saber das emoções e sensações agradáveis, né? Isso é bem comum, isso acontece com muita frequência. E é muito profundo um texto que eu li que fala assim: mesmo contentes, o ser humano tem a tendência, né, uma parte dele, de se preocupar o que pode acontecer, em perder aquele sentimento, em perder aquele bem material, em perder aquela pessoa, aquela posse, aquela experiência. E ao tentar sentir apenas o bem, ignoramos completamente a outra metade da vida. Olha que profundo isso, ignoramos completamente a outra metade da vida. O yoga nos ensina que a gente precisa reconhecer as impermanências e que a gente precisa reconhecer que existe luz, que existe sombra, sempre tem os opostos. E como que a gente pode fazer para navegar no caminho do meio, para navegar num caminho de maior equilíbrio, porque quando a gente começa a desequilibrar, começa a cair nas polaridades, nos opostos, a gente mais rapidamente se junta no equilíbrio, volta para o centro. Por isso que as práticas do yoga, de meditação, são tão profundas, são tão terapêuticas, porque faz esse trabalho de realinhar, de reconectar com o nosso centro. E assim a gente recupera mais rápido os desequilíbrios, percebe mais rápido quando a gente está indo, né, mais facilmente para os desequilíbrios. Então, como melhorar essas crenças, né? O yoga nos ensina tanto. Uma delas é o discernimento, são atitudes que podem melhorar essa questão do asteya, você viver uma vida com o ato da não ganância, da não cobiça, de não desejar aquilo que não é seu, que não lhe pertence, que não foi conquistado por formas justas. Chama viveka. Viveka é discernimento, clareza e reconhecimento das suas funções, das suas habilidades, do momento que você está na sua vida, do lugar que você ocupa. Fica muito mais fácil perceber o que se é concedido para você e o que não é. Então a gente precisa ter esse discernimento. O que é que eu tenho, o que é que eu preciso, o que é que eu não tenho, o que é que eu não preciso, né? E trazer essa consciência, trazer essa luz do discernimento sempre presente, né? Não deixar também que você olhe para aquilo que você admira, que você contempla e sinta posse. Então, o desejar é importante, você manifesta o seu desejo, ele faz parte da vida, a gente precisa do desejar para conquistar, mas que esse desejo não vire posse. Então, o asteya está muito mais relacionado ao que de fato a gente necessita, do que a gente precisa, ao invés do que a gente deseja, né? Então, ficar atento para não entrar em um estado contemplativo que queira as coisas para si pela posse, que vai muito além da admiração, né? E o desapego também é uma atitude muito importante, vairagya. O principal objetivo da vida é a evolução, através da libertação. Estamos aqui para aprender, experimentar, vivenciar e entregar, né? Então, quando abrimos mão do que não precisamos, abrimos espaço para que naturalmente o universo nos forneça o que precisamos, seja uma pessoa, uma experiência, um bem, uma sensação. Então, a mentalidade de abundância. E era isso que eu queria deixar aqui no final dessa reflexão. A mentalidade de abundância. Você reconhecer que você já é suficiente, que você tem tudo o que você precisa, você tem, você faz tudo o que você precisa para atrair mais abundância, você já é suficiente, o que vê a mais é um plus. E sempre busque agradecer. Agradecendo pelo que se é, pelo que se faz e pelo que se tem, ajuda a superar a tendência de compensar através do consumo desenfreado e exagerado de ideias, de emoções, de tempo, de energia, de pessoas e de bens materiais.
A fonte da felicidade e realização está dentro de nós e não fora. Asteia, a fonte da felicidade está dentro de nós e não fora. Sinta-se honrado, sinta-se suficiente, sinta-se completo e sinta-se que tem para todos. E é essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Uma ótima semana, um ótimo mês a todos. Namastê.